Salve, salve meus irmãos de camisa, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje eu tô aqui para reagir ao vídeo do canal Futebol Máximo sobre a possível contratação do Botafogo, Arthur Cabral. Na verdade, eles já fizeram esse vídeo tem 4 meses, né? Eu acho que eles mudaram o título agora, aproveitando que o Botafogo aí tá na busca por esse jogador, que tá a um passo aí de vir pro Botafogo. E eu quero opinar baseado naquilo que eu acredito que o Botafogo esteja precisando. Como muitos já sabem aí, o Igor Jesus pode estar de saída. Não gostaria que o Arthur viesse para cobrir uma possível saída do Igor Jesus, e sim que viesse para se somar junto ao Igor Jesus no elenco. Ou seja, nós temos 2 atacantes ali que pudessem brigar por titularidade. Eu acho que seria muito mais valioso. O Arthur chegando e o Igor saindo não muda muita coisa. A gente vai continuar com o problema de não ter um reserva, um atacante reserva. Então o Botafogo precisa agir para ter 2 atacantes, beleza? Mas antes da gente fazer esse react, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações para ter mais vídeos como esse, beleza? Tem mais um nome aí que já saiu, vou fazer o vídeo logo em seguida desse aqui. Então vamos que bora. Futebol Máximo, os créditos na descrição, beleza? E vamos aí. Tem um camisa 9 brasileiro, escanteado na Europa, que cairia como uma luva no seu time. Senhoras e senhores, Arthur Cabral é o nome do projeto. E atenção, tá? Porque o Atlanta United quer fazer dele o jogador mais caro da história da MLS. O Benfica, lógico, topa negociar, mas o pulo do gato é que ele não quer, ou seja, não tem momento melhor para tentar a contratação. E logo de cara, vale o aviso, o Arthur Cabral é um 9 clássico, o que não significa dizer que o Arthur Cabral é aquele jogador que vai ficar parado lá dentro da grande área esperando a bola chegar. Nada disso, mas é verdade sim, que quando ele sair da referência para gerar jogo, vocês vão notar que ele vai tentar resolver as jogadas com pouquíssimos toques na bola. Exemplo do que a gente viu no outro lance e nesse aqui, ele fazendo esse movimento de recuo, gerando um espaço na linha de defesa do adversário e com um toque só na bola, encontrando um companheiro melhor posicionado. De novo, Arthur Cabral aqui na referência, se vale da sua força física, da sua imposição para que receber essa bola, abrir a capa do Batman e encontrar um jogador do Benfica melhor posicionado que ele. Aqui bem fora da referência, né? Atrás da linha do meio campo, mas ele vai ajudar. Assim, bem similar ao que o Igor Jesus faz, né? Então aí nós vemos características semelhantes de vir, recuar, buscar o jogo, fazer pivô. Eu vi muita gente falando que ele ficava mais fixo na área. Eu de fato não conheço muito o futebol desse jogador aí, em específico. Então, assim, tô opinando baseado no que eu tô vendo do vídeo e algumas coisas que eu discuti hoje lá no X mais cedo com a rapaziada, beleza? Nessa transição defensiva, mais uma vez, protegendo muito bem a bola, com força e imposição física, 2 coisas que ele tem dentro do seu repertório. Aqui é muito interessante pra gente ver a noção dele, né? Ele fugindo da posição de impedimento para tentar buscar as costas da última linha, o lançamento veio ruim, mas mesmo assim ele consegue arredondar a jogada. Agora, ainda sobre essa característica dele, uma coisa me chamou a atenção negativamente, e esbarra um pouco no que eu falei sobre o Arthur ser um jogador de poucos toques na bola, até porque em diversos momentos é exigido mais dele, e aí então as jogadas não saem tão redondas. E é exatamente o que eu quero mostrar pra vocês nessa sequência de lances que eu separei. Já destacado na tela, o Arthur Cabral gesticulando, pedindo a bola, um pouco mais deslocado pelo lado direito fora da referência, e aí sim, quando a bola chega nele, ao invés dele tentar o passe explorando a profundidade, ele solta um passe atrás da linha do corpo do companheiro e acaba atrasando essa possibilidade de um ataque. Nada muito diferente do que acontece com o Botafogo, não. Tudo bem que o Igor Jesus tem mais qualidade, mas, por exemplo, a bola às vezes cai no pé de alguns jogadores aí que sempre atrasa o passe, sempre joga muito atrás, né? Então, os jogadores estão meio que acostumados. É triste porque a gente acaba, às vezes, sofrendo, se irritando com a perda de oportunidade, mas ataque promissor para o Benfica. Aqui nesse primeiro momento ele até arredonda bem de cabeça, mas tem um pouco de dificuldade para dominar, e esse segundo toque dele na bola, mais uma vez, atrás da linha do corpo do adversário, atrasando o que poderia ser um bom ataque para o time dele. Esse momento é interessante porque a gente vai ver um jogador atacando a profundidade, arrastando a última linha para trás, o Arthur Cabral recebe, mas o domínio aqui não é legal quando ele recebe a bola de frente. Mais um outro lance para exemplificar isso. De primeira, ele domina a bola muito bem, tem bastante espaço, não tem pressão nenhuma, mas aí, quando perde a bola na passada, quando vai conduzir, tenta carregar, acaba vacilando e é desarmado. Ele tem essa dificuldade quando precisa dar mais de um toque na bola, ou justamente quando tem que encontrar esses passes de primeira. Ele bem parecido com o Juan Cruz, na verdade. Isso aí.
de dar um toque a mais e perder o controle da bola. Recebe bem no entrelinhas, como se fosse um meio-campista, mas acaba colocando muita força no passe, sem direção nenhuma, devolve a bola de graça para o seu adversário. Esse momento aqui, ele até tenta alguma coisa, mas acaba dominando de canela, a bola escapa e a defesa consegue se recompor de maneira tranquila. E aí sim a gente vai para o último lance dessa sequência, que já começa a mostrar uma outra característica dele, né? Ele é um jogador que identifica, consegue ler bem os espaços e tem esse arranque, já vamos falar sobre isso. E ele consegue muito bem explorar essas costas da última linha, mas aqui faltou qualidade justamente no que, na hora do domínio, a bola fica de graça pro goleiro adversário. Ai, Deus. Aí, assim, eu gosto muito da análise do canal Futebol Máximo, cara. Pra mim é um dos canais, assim, referência quando eu quero saber de jogo, de partida e tudo mais. Assisto muito, curto muito o conteúdo deles. Inclusive, inscrevam-se no canal deles porque tem muito conteúdo de qualidade. E já é desesperador, porque eles expõem o que de fato acontece. E assim, você já sabe mais ou menos o que esperar do jogador. E eu não sabia dessa falta de domínio dele, por exemplo. E muita gente não vai expor, nem os highlights vão expor, né? E aí eleva a expectativa da torcida. E quando a gente vai ver o jogador errando isso aí, domínio de bola e tudo mais. E o mapa de calor, o popular mapa de movimentação, que eu vou colocar a partir de agora aí na tela para vocês, o do Arthur, tanto por Fiorentina quanto pelo Benfica, dá o tom exatamente do que a gente está falando, né? Ele é um centroavante, camisa 9, que sai da grande área para gerar jogo, fazer pivô, não é um cara que vai conduzir, vocês viram muito bem, né? Por longas distâncias, que vai armar o jogo, até porque o mapa mostra, o habitat natural do Arthur Cabral é dentro da grande área. Mas é aquela história, né? Muitas vezes a gente vai ver lances como esse aqui que tá na tela, o Arthur Cabral fora da grande área, pedindo a bola, chamando o jogo, só que ele não recebe. E aí sim, ele precisa reagir rápido para ser opção dentro da grande área, para de fato finalizar as jogadas como um camisa 9. E para isso, vocês vão ver nesse lance aqui muito bem representado, ele se vale de um arranque muito, muito potente. Não é o jogador mais veloz, claro que não, ele é pesadão, mas esse arranque dele é muito forte e faz com que ele consiga vencer a grande maioria dos seus duelos contra os zagueiros. Esse lance vocês viram, ele saiu de trás e chegou na frente, ele consegue acelerar e desacelerar também com uma facilidade bastante grande. Como a gente vai ver nesse lance, ele acelera, segura um pouco a passada e aí sim, a gente tá falando aqui, só pra vocês saberem, num jogo de UEFA Champions League, tá? E aí sim, depois que a jogada se desenvolve pelo lado esquerdo, ele se esconde atrás, fora do referencial do zagueiro e explode no momento exato para conseguir chegar de cabeça nessa bola e marcar um golaço. Vamos com um outro lance em que, de novo, a leitura dele... Tá, beleza. Mas será que a gente vai conseguir cruzar essas bolas para ele? É perfeito, ele lê o espaço e explora com uma belíssima arrancada. E mais uma vez, saindo atrás, ele consegue chegar na frente. Se vale da sua imposição, da sua força física para vencer esse duelo. E a finalização é maravilhosa, de 3 dedos, com a parte de fora do pé para vencer o goleiro. Pelo menos no meu entendimento, existem algumas maneiras da gente olhar para os números do Arthur Cabral no futebol europeu. Antes de mais nada, eu preciso avisar vocês que eu tirei dessa conta aí as estatísticas dele pelo Basel, porque o nível de enfrentamento é sim bem mais baixo. Com isso posto, eu quero que vocês dêem uma olhada no número de jogos que ele foi titular em relação às partidas que ele disputou. E de fato, esses números não saltam aos olhos. Agora, dá uma olhadinha ali no número de minutos para marcar e também no número de finalizações. O minutos para marcar do Igor Jesus eu acho que são 260 minutos, se eu não me engano. Acho que é isso, 260 minutos para o Igor Jesus fazer um gol aqui no Botafogo. Lembrando que o Igor Jesus teve outra passagem lá no Al-Ahly, né? Al-Ahly do raio, sei lá. E o minuto para me marcar dele era muito melhor do que isso. Chegou aqui no Botafogo, teve mais dificuldade. Mas acredito que seja muito mais também pelo estilo de jogo do Botafogo. E aí o que me preocupa, porque esses jogadores que vêm pra cá, às vezes vêm com fama de goleador, chega aqui e não desenvolve tantos gols assim quanto em outros clubes, não. E a porcentagem dessas finalizações que de fato foram no alvo. Pô, quando eu olhei para esses números, eu fiquei bastante intrigado. Até porque o Arthur Cabral é um jogador que tem um recurso que todo camisa 9 que se preza deveria ter. Ele é um jogador de muito recurso na hora de finalizar. Eu já tinha dado uma palhinha para vocês, mas nessa sequência de jogadas vai ficar muito claro. Do jeito que a situação se apresenta, ele finaliza. E acima de tudo, são finalizações que
levam muito perigo, de perna direita, de perna esquerda, de cabeça, como for. O Arthur Cabral sempre vai buscar o gol adversário. Aqui ele consegue um escanteio e nessa outra jogada é muito interessante a gente notar a noção de posicionamento dele. Repara que ele se esconde nas costas do defensor e aí sim, quando o jogador do Sporting perde a referência, é quando ele explode com muita imposição física, consegue ganhar o duelo pelo alto. Não fez o gol ali, mas aqui ele vai fazer. Primeiro, ele se posiciona entre os dois jogadores adversários, que aí a gente sabe, né? Ele é um jogador que consegue explorar, lê muito bem os espaços e essa finalização é de muito recurso. Repara o Arthur Cabral aqui, quando o Benfica rouba, recupera a bola, olha como ele protege muito bem, ajeita de perna direita e com o pé não dominante faz um golaço. Vamos com outro lance aqui que vai ilustrar muito bem essa qualidade do Arthur Cabral no terço final, onde de fato interessa, né? O camisa 9 precisa colocar a bola na rede. Aqui ele não perdeu o contato visual com a bola em momento nenhum. Dificuldade para dominar que a gente está acostumado, mas a finalização é perfeita. Dá uma olhadinha nesse outro lance, como o zagueiro tá medindo a distância para ele, quebrando o pescoço, o Arthur Cabral espera ele perder a referência para atacar o espaço, explorar as costas da última linha e numa finalização de muito recurso ele faz mais um belo gol. Aqui a gente tá vendo o Arthur deslocado pelo lado direito. E claro, né, todo mundo sabe que essa não é a dele, mas mesmo assim eu resolvi separar e trazer esse lance para ilustrar de novo como o Arthur não tem vergonha nenhuma de usar o pé não dominante. O defensor oferece a linha de fundo para ele, só que o Arthur Cabral tá a todo momento buscando o gol. Isso é da natureza dele. Ele puxa para a perna esquerda e acerta uma ótima finalização. Algo que eu senti falta é de um oportunismo maior do Arthur. E talvez esse lance não seja o melhor para mostrar isso, porque nesse momento específico ele é bastante oportunista. E talvez ele possa trabalhar isso aqui. E é exatamente por conta dessa característica aí que o Arthur Cabral, na temporada 23-24, precisou de pouco menos de 180 minutos para marcar um gol. Basicamente, a gente está falando de um jogador que contribuiu com uma bola na rede a cada 2 partidas, seja pelo Campeonato Português, Taça de Portugal e também, claro, a UEFA Champions League. Uma média excelente, mas dentro desses números tem uma característica do jogo dele que não aparece e que é muito importante. De verdade, me chamou muita atenção como o Arthur Cabral é um jogador taticamente aplicado. É absolutamente comum a gente ver ele diminuindo o espaço. Importantíssimo, a marcação-pressão, característica do Botafogo. Incomodando a saída de bola, tanto dos zagueiros quanto dos laterais adversários. Exatamente o que a gente está vendo nesse lance. A função dele é justamente dificultar a saída de bola, algo que ele faz com maestria. Nesse outro momento aqui, repara que em tese ele poderia largar o jogador adversário, mas não, ele vai para cima, recupera e consegue depois já se colocar em uma posição mais central, de fato, como o centroavante que ele é. Repara nesse outro lance como, de novo, ele vai diminuir o espaço, vai muito bem na hora de vencer o duelo no corpo e ajuda o Benfica a ficar com a bola. Aqui é interessante porque é uma marcação por encaixe individual. Em tese, a responsabilidade dele era o zagueiro, mas ele viu a oportunidade, foi atrás e, de novo, recuperou a posse de bola. Ainda que o Arthur Cabral seja o atacante ideal para o seu time, pelos lances, obviamente está muito claro que ele não é um centroavante perfeito. Afinal, tem as suas dificuldades com bola e também não é uma sumidade no jogo aéreo. De qualquer forma, eu acho que se ele viesse para o Brasil, jogaria muita bola. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, depois de você deixar o like e se inscrever no nosso canal. E um camisa 9. Bom, é isso. Eu já deixei meu like, me inscrevi no canal, vou deixar aí o link na descrição. Canal Top Futebol Máximo. E rapaziada, minhas conclusões finais. Bom jogador, tá? Pelo que deu pra ver, muito limitado também, tem suas limitações, domínio de bola, oportunismo, perde muitos gols, isso eu vi pelo SofaScore, na verdade, também, que ele desperdiça muitas oportunidades claras de gol. E, assim, é um jogador mais alto, não tem ali, não vi, na verdade, no Futebol Máximo, se é característica dele ser um jogador mais cabeceador, ser um jogador mais de finalização, qual que é a dele. Eu não vi tanto essa característica, tipo assim, o forte dele é isso aqui. Vi que tem a questão da movimentação e tudo mais, mas o que ele prefere? É um jogador mais de cabeceio, vai ajudar mais nas jogadas aéreas, ou vai ajudar só finalizando? Porque, assim, ele falou que finaliza muito pra fora também.
Então é preocupante. Mas no mais é isso. Desejo boa sorte. E, cara, acredito que chegue muito pelo estilo de jogo do Botafogo. Pode agregar sim, tá? A minha preocupação com ele é que ele é reserva no Benfica. Não sei como é que tá o ritmo de jogo dele. Não sei como que tá a adaptação dele. Então, levando em consideração que o Igor Jesus chegou ano passado sendo titular de um time e também que o Igor Jesus é super profissional, o Igor Jesus correu atrás de estar pronto, de estar apto com personal, treinou, se preparou fisicamente para poder estar preparado para o Botafogo. O Arthur, caso ele comece a jogar somente após a saída do Igor, ele vai ter que correr muito atrás, rapaziada, muito atrás, porque assim, é um campeonato que, além de ser diferente na intensidade, ele não tá jogando sempre. Ele joga, tipo assim, 20 minutos por partida, né? Ali o finalzinho, então a intensidade é totalmente outra, o preparo físico é totalmente outro. E se chegar para ser titular, vai ter que jogar ali quase 90 minutos. O Igor Jesus jogou 90 minutos com um a menos, entendeu? Contra Estudiante. Então, assim, Estudiante não, Alaú. Então, rapaziada, vai depender muito dele, do que ele pode entregar, do físico dele. E é isso. Vamos pra cima. Boa sorte. E que venha pro glorioso, porque a gente tá precisando também. Beleza? Tamo junto. Se você gostou, deixa o like. Inscreva-se no canal também. De novo, inscreva-se no canal do Futebol Máximo. E é isso, rapaziada. Agora eu vou gravar outro vídeo de outro jogador que tá aí sendo soldado pelo Botafogo. Valeu? Um abraço.